Em 2019, a Espanha foi o segundo país mais visitado do mundo. Incríveis! 83,7 milhões de turistas entraram no país, procurando absorver sua vibrante cultura, apreciar suas belas paisagens e relaxar em uma de suas muitas praias pitorescas. Certamente há uma certa tranquilidade como turista na Espanha. Suas taxas de criminalidade são baixas comparadas a outros países europeus, dando a impressão de um ambiente seguro. Como todo país, no entanto, a Espanha tem seu lado sombrio. No episódio de hoje, exploraremos esse lado ao lançar luz sobre 3 arrepiantes mistérios da Espanha. Manuela Bugefa e Virgínia Espejo. Em 23 de abril de 1992, Virgínia Espejo, de 14 anos, pediu dinheiro à mãe, que pretendia usar para comprar um bolo de aniversário para uma festa que iria frequentar naquela tarde. Contudo, Virgínia não foi à festa de aniversário que tinha dito à mãe. Ao invés disso, encontrou-se com sua grande amiga, Manuela Bugefa, de 13 anos, e juntas pegaram o trem para Reinosa, a aproximadamente 29 quilômetros de sua cidade. Elas tinham planos de visitar uma boate e se certificaram de esconder esse fato de seus pais. Elas haviam convidado uma terceira amiga para se juntar a elas, mas ela recusou, optando por ficar em casa. Por volta das 21 horas, Virgínia e Moela deixaram a boate e começaram a voltar para casa. Pesquisadores creem que as duas meninas pegaram carona para voltar ao perceber que não havia trens naquela hora da noite. Foram vistas pela última vez por uma testemunha, residente de sua cidade natal, que não pôde dar-lhes carona porque seu carro estava cheio. Ela contou aos investigadores que viu as duas garotas entrarem em um veículo branco descrito como um SEAT 127 com uma placa de Valladolid perto da rua principal da cidade. Manuela e Virgínia nunca mais foram vistas, mas não havia indicações de que a dupla planejava fugir. Elas possuíam pouco dinheiro e só tinham as roupas do corpo. Nada faltava em seus quartos. Conforme o tempo passava e as meninas não retornavam, suas famílias foram à Guarda Civil, mas enfrentaram resistência dos agentes. Em 1992, os protocolos para crianças desaparecidas eram diferentes dos atuais. Informaram as famílias de Manuela e Virgínia que teriam que aguardar 48 horas para iniciar uma busca. Isso mais tarde causaria críticas e reações negativas aos guardas civis, pois se entende que as primeiras 24 horas após o desaparecimento de um indivíduo são as mais vitais. A irmã de Virgínia recordou que um agente as informou sobre uma festa. Elas voltarão quando quiserem. Durante o início dos anos 1990, um jornalista espanhol chamado Paco Lobartin apresentou o programa de serviço público Quem Sabe Onde, que é semelhante ao programa Crime Watch da British Broadcasting Corporation no Reino Unido. Espectadores podiam ligar para o programa Quem Sabe Onde com dicas e informações sobre casos não resolvidos, focando em pessoas desaparecidas. O programa exibiu um episódio sobre Manuela e Virgínia e recebeu dezenas de ligações como resultado. Supostas aparições colocavam as meninas em toda a Espanha, enquanto outros chamadores pareciam ser cruéis enganadores que diziam que fariam mal às meninas e que seus pais nunca mais as veriam vivas novamente. Membros da família viajaram até Astúrias para ver se conseguiam encontrar seus entes queridos desaparecidos. Mas, em vez disso, encontraram jovens meninas que se pareciam com o par. Nenhum vestígio das verdadeiras Manuela e Virgínia foi encontrado. Em outubro de 1994, um grupo de amigos caminhava perto do Ray Cay, reservatório Hardar, cerca de 25,4 quilômetros de onde as meninas foram vistas pela última vez, encontraram 2 crânios. 2 integrantes do grupo, escritores para um jornal, divulgaram suas descobertas sem análise ou aviso prévio às famílias, insinuando que os crânios poderiam pertencer às 2 meninas desaparecidas. Após tudo, a pista se revelou um beco sem saída. Os crânios não pertenciam a Manuela e Virgínia. Eram muito antigos. Acredita-se que datam da década de 1930. 3 anos depois, em 1997, uma testemunha afirmou que as meninas estavam em Madrid com o que ele descreveu como uma comunidade punk. Ele alegou que Manuela tinha cortado o cabelo curto e tingido de azul com uma pequena seção branca.
Os investigadores criaram imagens compostas das meninas como seriam em 1997, mas ao encontrar as mulheres descritas pela testemunha, percebeu-se que não eram Manuela e Virgínia. Em 2001, foram descobertos mais 2 crânios, mas foi determinado que pertenciam a vítimas da Guerra Civil. Ademais, em 2018, uma mandíbula humana foi encontrada em um reservatório em Cantábria, não pertencente às meninas desaparecidas. Então, em 2021, uma nova esperança surgiu para as famílias de Manuela e Virgínia, quando uma mulher ligou para um programa de TV sobre casos não resolvidos para contar que 1 ano antes do desaparecimento das meninas, ela e uma de suas amigas sofreram uma tentativa de sequestro. Após alertar o programa de TV, a mulher prestou depoimento à Guarda Civil, o que levou a uma nova linha de investigação a ser investigada. A mulher e sua amiga lutaram com o motorista, fazendo com que ele saísse da estrada. Ela e sua amiga, então, aproveitaram a oportunidade para fugir. Os detalhes do caso eram assustadoramente como os de Manuela e Virgínia. As 2 mulheres estavam pegando carona e foram apanhadas por alguém em um SEAT 127 branco. Ainda mais esperançoso, a testemunha conseguiu identificar o homem que dirigia o veículo e ele se tornou um suspeito no caso. Ele tinha antecedentes criminais, que incluíam ser preso 4 vezes por tentativa de agressão sexual. Outro suspeito surgiu nesse período, porém a polícia nunca obteve uma foto dele de 1992. Em 1992, ele era descrito como um jovem entre 20 e 25 anos. Os pesquisadores perceberam que ele deixou o país temporariamente em agosto daquele ano. Este suspeito supostamente deu relatos conflitantes à polícia, pois inicialmente negou conhecer as garotas, mas depois afirmou em uma entrevista posterior com a Guarda Civil que havia sido apresentado a elas no clube por um amigo. Ele então acrescentou que nunca mais viu as garotas depois que as breves apresentações foram feitas. Ao longo dos anos, várias alegações foram feitas de que os restos mortais de Manuela e Virgínia estão na mina Fontoria. Um indivíduo anônimo deu a dica à polícia muito cedo na investigação, e enquanto seus corpos não foram recuperados na época, foi notado que uma camada espessa de lama impediu a polícia de ver o fundo. Além disso, a caverna Servetus próxima também não foi pesquisada. Embora em 1993 a Guarda Civil relatou que seria um local ideal para esconder corpos. Em 2021, o caso foi reaberto pela Guarda Civil, mas ainda assim, Manuela e Virgínia e suas famílias ainda estão para receber justiça. Homem de Somiedo. Em 11 de janeiro de 2015, um grupo de caminhantes que passava pela estrada às 227 a menos de 1 quilômetro da cidade de Puerto de Somiedo descobriu o corpo de um homem morto na vegetação próxima. Os investigadores chegaram prontamente ao local e encontraram o corpo enrolado em um cobertor, faltando uma perna e sem roupas. À primeira vista, havia alguns indícios de que ele havia sido cuidado durante seus últimos anos. Seu cabelo estava penteado, sua barba estava aparada e ele estava limpo com a pele clara. Os investigadores ficaram confusos ao notar a perna faltando. Inicialmente suspeitaram que o fim de John Doe tinha sido violento. Contudo, a autópsia determinou que a perna do homem provavelmente desapareceu devido a animais necrófagos. O cobertor encontrado com ele foi analisado e considerado produzido na década de 1950, vendido por apenas 2 lojas no país. Contudo, sem registros de recibos, as autoridades não puderam identificar o comprador. John Doe é incrivelmente baixo, medindo apenas 1,35 m. Ele tinha uma barba e provavelmente tinha entre 45 e 60 anos. Seu corpo parecia perigosamente magro, com um investigador notando que se assemelhava a um dos corpos do Holocausto. Ele pesava apenas 35 quilos. Seus membros e dedos foram descritos como desproporcionalmente longos, enquanto sua cabeça era anormalmente pequena. Ele também sofria de pectus carinatum ou peito de pombo, uma deformidade em que o crescimento excessivo da cartilagem entre as costelas e o externo faz com que o peito se projete de maneira incomum. Além disso, as costas superiores de John Doe eram corcundas. Houve especulação rápida de que o homem tinha síndrome de Marfan, um distúrbio genético que leva a coluna curvada anormalmente, articulações muito flexíveis e membros e dedos longos. Geralmente altos e magros, os portadores podem ter complicações no coração e na aorta devido a essa condição. No entanto, como John Doe era excepcionalmente baixo,
começaram a teorizar que seu crescimento havia sido interrompido por desnutrição crônica. A autópsia mostrou que a nutrição de John Doe tinha sido satisfatória. Ele não estava desnutrido como havia sido originalmente teorizado. Também foi concretamente determinado através de testes de ácido desoxirribonucleico que ele não tinha Marfan, mas sofria de síndrome de cocaína, um raro distúrbio genético que muitas vezes apresenta distúrbios de crescimento. Déficits intelectuais, dificuldades neuromotoras e visão e audição prejudicadas. Crianças com essa condição geralmente aparentam ser mais velhas e raramente ultrapassam os 12 anos. Há várias variantes da síndrome da cocaína. Alguns adultos vivem até os 20 ou até 30 anos, enquanto outros, com uma versão mais leve e lenta da condição, podem viver até os 40 e 50 anos. A aparência peculiar de John Doe agora fazia sentido, alinhada com o diagnóstico. A causa da morte foi um ataque cardíaco. Isso não era incomum naqueles com a condição, pois pode afetar o coração e a aorta. A raridade da condição de John Doe levou os investigadores a acreditar que não demorariam muito para encerrar o caso, mas eles estavam errados. Visitaram Puerto de Somiedo, a cidade mais próxima do local do achado do corpo, mas sem encontrar pistas da identidade. Procurar mais longe também não trouxe respostas, nem mesmo em hospitais e instalações residenciais. Os detetives, após examinar os registros de nascimento e dialogar com ginecologistas e parteiras que poderiam ter auxiliado no nascimento do bebê, não encontraram novas pistas. Eles buscaram mulheres que poderiam ter atuado como parteiras rurais não licenciadas no período estimado de seu nascimento, mas sem sucesso. Outro impasse ocorreu quando contataram empresas de construção buscando construtores que talvez tivessem criado um porão ou uma parede falsa para um cômodo extra em uma residência. A polícia começou a formular algumas teorias na ausência de respostas. Suspeitavam que John Doe era de algum lugar muito mais distante que Somiedo, ou que ele havia sido escondido por sua família, possivelmente por vergonha ou medo de julgamento, e que ninguém sabia de sua existência porque ele havia sido trancado por grande parte de sua vida, sendo cuidado, mas não reconhecido por aqueles fora da família. Há especulações de que ele, provavelmente nascido entre 1955 e 1970, seria filho de uma mãe solteira. O governo da Espanha ainda era profundamente religioso na época, e uma mãe solteira teria enfrentado desaprovação e dificuldades. Se a mãe de John Doe fosse solteira na época do seu nascimento, provavelmente ela escondeu sua gravidez de todos e deu à luz sozinha ou com alguém de sua confiança. Para prevenir conflito ou resposta negativa da comunidade, provavelmente ela escondeu a criança. Os investigadores teorizaram que John Doe havia sido deixado em algum lugar onde poderia ser facilmente encontrado. Se deixado mais abaixo na encosta, seu corpo provavelmente teria sido coberto de neve e não recuperado. As autoridades pensam que quem cuidou de John Doe desejava para ele um enterro adequado. Ele foi enterrado com uma lápide em branco em um cemitério local. Embora seu ácido desoxirribonucleico tenha sido inserido em várias bases de dados, algumas das quais são internacionais, a verdadeira identidade do homem de Somiedo permanece um mistério. Malin Rodrigues. Em Maiorca, no dia 2 de dezembro de 2013, Malin Rodrigues, de 15 anos, acordou às 6 da manhã e começou a realizar sua rotina matinal normal. Ela se arrumou, tomou café e foi para a escola. Ao fim do dia, ela pegou um ônibus para casa, percebendo então que esquecera suas chaves. Com o pai no trabalho e o irmão fora, ela saiu do ônibus e ligou para o namorado, Daniel, de 17 anos, para perguntar se poderia almoçar com ele. Os pais dele deram o ok para o casal, e ela deixou uma mensagem na caixa postal do pai, informando onde ela estava. Após isso, Malin começou a viagem para a casa de Daniel em seu skate. Ela estava a cerca de 2,5 milhas da casa dele, e muitas testemunhas a viram na ciclovia naquele dia. Câmeras de segurança registraram ela, às 15h51, andando de skate para a Vila Sonfara. 300 metros à frente dela, em um posto de gasolina, havia outra câmera de segurança ainda na rota de Marlon. Porém, o garoto de 15 anos nunca a viveu. Ela desapareceu no trecho da ciclovia entre as duas câmeras. Quando Marlon não apareceu na casa de Daniel, ele e seus pais ficaram preocupados. Um boletim de desaparecimento foi registrado. No entanto, assim como com Manuela e Virgínia, os investigadores pareciam ignorar as preocupações dos parentes do jovem de 15 anos.
Eles acreditavam que ela era uma adolescente fugitiva e se recusaram a começar a procurá-la até que 48 horas tivessem passado. Quando finalmente começaram a investigar, descobriram que o celular dela estava sem bateria, então não conseguiram rastreá-la dessa maneira. Uma análise das imagens de circuito fechado de televisão do posto de gasolina, que Malin deveria ter passado, mas não o fez, revelou ainda que o irmão mais novo da adolescente estava pedalando nas proximidades. Na verdade, os dois deveriam ter se cruzado, pois estavam indo em direções opostas, mas isso nunca aconteceu. Seu irmão Bruno nunca a viu. Nas próximas semanas, as autoridades vasculharam áreas florestais em busca de Marlon, usando especialistas em resgate em montanha, agentes da Guarda Civil, polícia local e bombeiros. Os penhascos costeiros e lagos de um campo de golfe vizinho foram explorados, mas nenhum sinal do adolescente de 15 anos foi encontrado. As teorias das autoridades policiais sobre o que aconteceu com Marlon parecem se dividir em dois grupos: o grupo que acha que ela fugiu de casa e o grupo que acredita que ela sofreu algum tipo de violência. Segundo relatos, Marlon tinha uma vida bastante problemática anteriormente. Originalmente da Argentina, ela, seu irmão e seus pais se mudaram para Maiorca quando Marlon tinha 5 anos. Ela foi descrita como extrovertida e independente e era uma entusiasta fervorosa de música rock que esperava ir para a escola de arte e sonhava em abrir seu próprio estúdio de tatuagem um dia. Porém, sua vida em família era bastante problemática. Quando seus pais se divorciaram em 2006, apenas 3 anos após a mudança para a Espanha, Marlene e Bruno começaram a morar com o pai. Dizia-se que o relacionamento de Marlene com a mãe era difícil, mas ela não estava melhor com o pai, que às vezes era fisicamente abusivo. Em algum momento, Marlene começou a experimentar drogas. Quando tinha apenas 13 anos, seu pai, Alfonso, a descobriu nua na cama com um menino, e ela foi horrivelmente espancada por ele a ponto de ter que ser hospitalizada. Vários anos depois, no entanto, ela parou de usar drogas e começou a cuidar de si mesma, eventualmente conhecendo Daniel, um músico aspirante com quem começou a namorar. Daniel relatou aos investigadores que Marlon, antes de desaparecer, era visto chorando frequentemente e tinha agendado um encontro com o orientador escolar no dia seguinte. Amigos confirmaram as declarações. Isso levou a algumas especulações de que ela estava tão perturbada que decidiu deixar tudo para trás. Investigadores que acreditavam que ela sofreu algum mal, no entanto, tiraram essa conclusão de informações que indicavam que seu pai fazia negócios com pessoas que faziam parte do crime organizado. O filho de um traficante de drogas que ele conhecia ofereceu 3.500 euros em troca do paradeiro de Marlon, mas isso não produziu nenhuma pista. Há algumas alegações online de que o homem que ofereceu a recompensa começou a se distanciar de Alfonso depois disso. A mãe dela, Natália, estava na Tailândia quando sua filha desapareceu. Nos anos seguintes, ela expressou repetidamente sua decepção e frustração com a Guarda Civil por não conseguir encontrar nenhuma resposta no caso. Ela observou que, embora sua filha fosse teimosa, também era madura. Ela acredita que Marlon foi levado por alguém que ela conhecia. Nas décadas após o desaparecimento de Marlon, nenhum vestígio dela foi encontrado. No momento do seu desaparecimento, Marlon Rodrigues, de 15 anos, usava tênis vermelhos, jeans rasgados e uma camisa xadrez com uma camiseta por baixo. Ela também usava uma jaqueta jeans. Quando desapareceu, ela pesava 55 quilos e tinha 1,60 m de altura. É descrita com longos cabelos castanhos encaracolados e olhos da mesma cor. Se você tiver alguma informação sobre o desaparecimento de Marlon, pode ligar para o grupo local de pessoas desaparecidas no número mais 34.642, 650, 775. E aí estão os fatos. Por favor, comente abaixo com suas teorias e especulações. E lembre-se de curtir este vídeo e se inscrever para apoiar o canal. Obrigado por assistir. Fique alerta, fique seguro e nos vemos na próxima vez.